todas as narrativas que você encontra aqui, começando desde bem antes, especialmente no capítulo 14 em diante, você vê que em todas elas existem cisões, cortes. O hidrópico no capítulo 14 versus o resto do pessoal todo da festa, onde Jesus estava e o curou. A história dos primeiros lugares, quem busca, e Jesus dizendo, não busque não, porque senão você vai experimentar um corte, uma divisão. Chegue nos lugares por naturalidade de mérito e nada além disso, não force a barra. Aí vem a parábola da grande ceia, onde de novo aparece um corte, um abismo. Os que estão aqui são os daqui, os que estão lá, quem está fora não entra. Quem está dentro não sai. Aí você vê a seguir a história do acidente na Torre de Siloé e a impressão que causou na mente dos circunstantes, e Jesus disse, olha, isso foi só um corte na história, mas que não dá para vocês, a partir do que sobrou foram 18 corpos cobertos por pedras de uma torre, imaginarem que esses espíritos desses corpos foram para algum lugar ruim, só porque o que aconteceu a eles foi catastrófico. Não se impressionem com a catástrofe, é o que Jesus está dizendo. A gente chega, por exemplo, a uma outra situação, que era que os publicanos e pecadores zangados com Jesus, os fariseus e os escribas zangados com Jesus, porque ele dava atenção aos publicanos e pecadores, às meretrizes. Então, o pessoal da religião, zangados com Jesus por causa dessa disponibilidade dele para essas pessoas que eram consideradas já fora, já eram gente do inferno, no olhar dos fariseus, dos escribas, dos teólogos, dos pensadores da religião. Aí você vem com as parábolas da sequência, a parábola da ovelha perdida, onde aqui é procurada avidamente uma ovelha em relação a 99 outras que não precisavam de ajuda, nem de procura, nem de salvação, nem de redenção. A dracma perdida vale menos em si do que a festa que a mulher dá convidando todas as amigas depois que a achou. E estabelece-se uma divisão entre significados e valores. Daqui para frente, nessa história, o que tem valor não é o que é avaliado como tal no mercado de valores, mas sim o significado. O que tem valor é o que aquilo significa. É o valor estimativo, que vem acima do valor monetário e comercial. Se estabelece aí outra divisão de significados. Aí a gente entra na parábola do rico e do Lázaro. É, de novo, uma grande divisão, ou algumas. Primeiro a dele, que decide romper e ir embora, com muito dinheiro, viver a vida que quisesse viver. Depois ele se arrebenta todo lá, e ele é separado da vida que antes tinha, porque o dinheiro acabou, e vai viver uma vida que ele nunca imaginou que iria viver. Lá ele se arrepende e volta para a casa do seu pai. Seu pai o acolhe, o inclui, mas o irmão mais velho se divide dele, se separa dele, não aceita que ele volte para casa. E não quer nem entrar em casa, dizendo, se esse indivíduo fica aí, eu não entro mais na tua casa. Quem
desconstitui você como pai, agora sou eu, que já recebi, inclusive, a minha herança toda. De modo que eu não quero nenhum vínculo, ele se separa. Para ele, aquele irmão estava no inferno. E ele bota o pai e o irmão naquele inferno, se é o caso. Mas aí eu não entro. Há uma clara distinção, há uma clara separação. Aí vem a parábola do administrador infiel, onde o indivíduo é flagrado nos erros e nas apropriações indébitas que cometia, se arrepende, vê que estava fazendo algo horroroso e decide fazer, no apagar das luzes, alguma coisa que diminua ante os olhos e os sentidos do seu patrão o roubo, a apropriação indébita, a expropriação praticada por ele como gestor dos negócios daquele homem durante tanto tempo. E o homem, quando vê que ele tinha diminuído, que ele tinha feito para, nas últimas horas e dias da sua gestão, tentar fazer uma reposição daquilo que ele tinha tomado, uma diminuição do que ele tinha feito, o homem diz que ele se houver atiladamente, o homem elogia, e o Senhor Jesus, contador dessa história, dessa parábola, elogia esse homem que agiu de maneira sensata, atilada, esperta, e diminuiu as implicações. Não se diz nada, não se diz que vantagens ele teve posteriormente, mas se diz o que ele esperava que aquilo produzisse, que ele encontrasse morada depois daquele inferno, daquele juízo, daquele flagrante, daquela situação de julgamento. Ele esperava que pelo menos a vida não acabasse, que ele não fosse sepultado naquela descoberta do caráter dele, mas ao contrário, agindo de outro modo, ele encontrasse alguma chance de ser acolhido, de ser recebido pelas pessoas que o conheciam, que tinham sido beneficiadas pelos últimos gestos de generosidade dele, que o recebessem em sua casa. Ou seja, é um esforço dele para não ficar na rua, para não ser sepultado na indigência, para não virar um Lázaro na esquina. Ele faz isso. E aí a gente chega aqui em mais um corte, que é a história do divórcio. Verso 18 do capítulo 16. O divórcio é uma separação, é um corte, é um abismo. E nos dias de Jesus, quando os homens se divorciavam das mulheres por qualquer motivo e por qualquer razão, de maneira objetica, era um corte ainda mais profundo, era um inferno ainda mais abismal, porque a mulher não tinha daí em diante nenhuma condição de refazer a sua vida que não fosse, no mínimo, socialmente extremamente negativa, como uma adúltera que foi viver com outro adúltero, ou entregando-se à prostituição, ou coitada, apelando para a mendicância na esquina, como uma Lázara. Era isso que acontecia com a maior parte das mulheres divorciadas que não tinham proteção da lei, proteção econômica, proteção social, proteção de todos os tipos, como a gente tem já há alguns anos. Experimenta assim. Naquele tempo não era assim. Eu ainda vivi num tempo em que não era assim, e que a mulher deixada ficava sem nada, que as alternativas dela eram essas mesmas alternativas bíblicas, porque se estabelecia um corte e ela era jogada num inferno e às vezes tinha que viver como um Lázaro,